Shalom, shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 7, versículos do 24 ao 27. Diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo nos direcionando para este início de semana. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a uma pessoa insensata que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só a importância de nós sermos edificados pela palavra de Deus, sermos fortalecidos pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus, ela nos mantém alicerçado em Cristo Jesus. Ele é a rocha eterna, Ele é a rocha verdadeira, o socorro bem presente, Ele é o porto seguro, Ele é a nossa sustentação. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos, é uma coisa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos em nosso coração e praticamos, nós somos alicerçados, firmados, sem risco de sofrer dano. Porque aqui falam os eventos que acontecem com a pessoa quando ela ouve a palavra de Deus e ela edifica a sua casa, edifica o seu coração em Cristo Jesus, que é a rocha. Fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que ela permaneceu firme. Permaneceu firme, porque ela foi edificada na rocha que é Jesus Cristo. Então não basta somente nós ouvirmos a palavra de Deus, nós temos que ouvirmos e praticar. E olha aqui que fala em João, capítulo 15, Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus Cristo ele fala aqui que quando nós somos alimentados pela palavra, todos os dias, nós somos limpos. A palavra de Deus, como que ela nos limpa? Ela nos corrige. A correção, quando a palavra de Deus vem e nos corrige, ela nos limpa, ela nos purifica, ela tira aquilo que não provém de Deus e coloca em nós aquilo que provém do Espírito Santo. Então, a importância de ouvir a palavra de Deus e praticar nos mantém firmes, seguros em Cristo Jesus. Não importa o que vai acontecer, você vai permanecer com a fé firmada em Cristo Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós também somos limpos. Somos limpos. Tiramos de nós aquilo que não agrada a Deus. E olha aqui um relato também em Lucas, capítulo 11, versículos 27 e versículo 28. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Versículo 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha o que Jesus Cristo falou para uma mulher que estava ali dando louvor a Maria. Estava falando: bendita é essa mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí ele falou assim, bem-aventurado são os que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é mais do que felizes. É a plenitude da felicidade, da segurança, da paz, do amor de Deus em nós. É como que nada abala. Como fala aqui em Salmos também,
Os que ouvem a palavra de Deus são como um monte de Sião, firme para sempre, não se abalam. Ouça a palavra de Deus todos os dias. Busque a palavra de Deus todos os dias e você estará firmado em Cristo Jesus, que é a rocha verdadeira. Você não será abalado. Você não será entristecido. Você não será enfraquecido. Se alimente com a palavra de Deus todos os dias. Glória a Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, somos limpos. Como fala em João, capítulo 15, versículo 3. Ouça a palavra de Deus todos os dias. Pratique ela todos os dias. Daria a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Daria a bênção apostólica. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Tenha um excelente início de semana com a gloriosa presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Ouça a palavra de Deus, pratique ela e você será alicerçado. Nada irá te abalar. Amém? Hoje lá no Ministério Apostólico Palavra de Deus, lá no Guarujá, tem um culto de adoração ao nosso Deus. Vá para ouvir a palavra de Deus e ser cada vez mais alicerçado na rocha verdadeira. Amém. Deus os abençoe. Rua Doutor Carlos Neri, número 1017, bairro de Santa Rosa, Guarujá. Às 19 horas. Amém.